O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana discutimos sobre a luta por direitos sociais. Hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. As mulheres, quando nós mulheres, a gente já é vítima de preconceito. Quando somos mulheres com deficiência, o preconceito é maior. Por quê? Porque somos vítimas do machismo e somos vítimas do capacitismo. Né? O capacitismo, para quem não sabe, o capacitismo é o preconceito que é usado contra as pessoas com deficiência, dizendo que elas não são capazes de fazer coisas que pessoas sem deficiência são. Isso é o capacitismo. E quando nós somos mulheres, esse capacitismo ele vem muito mais forte do que quando é um homem com deficiência. Isso é, para começar, muito fácil. E aí vem a luta do dia a dia, a busca por espaço na escola, na área da saúde, na área do lazer, na área da cultura, a luta por respeito e acessibilidade é uma das principais lutas das pessoas com deficiência, e principalmente como somos mulheres. Porque quando somos vítimas da violência, a gente acaba não sendo visibilizada, entendeu? Às vezes as mulheres cadeirantes são estupradas, às vezes são assediadas, e muitas vezes elas ficam mais caladas do que as mulheres que não têm deficiência. Então, essa luta do dia a dia é uma luta constante. Eu preciso, primeiro, provar que sou mulher e que sou mulher com deficiência e que essa minha deficiência não me impede de fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Em relação às mulheres com o feminismo, nós somos invisibilidade total. As mulheres, quando estão na luta do feminismo, né? Vem as mulheres negras, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, as mulheres quilombolas, esquecem das mulheres com deficiência. A gente tem que ficar gritando. Ei, as mulheres com deficiência estão aqui. Elas também são discriminadas. 2, 3 vezes a mais. Isso faz com que nós, mulheres, precisamos buscar o nosso espaço. Mulheres com deficiência têm que buscar o espaço na política, na luta pelo feminismo, na luta contra o feminicídio, porque somos também vítimas. Então, tudo isso é uma questão de lutar. E a gente precisa deixar o corporativismo dessa luta de lado, porque às vezes a gente é muito corporativista também. Não, as mulheres com deficiência não tem nada a ver com essa luta aí, não. A gente ficar aqui, só nós aqui cadeirante, só aqui nós mulheres com deficiência temos que estar nessa luta contínua do feminismo, porque senão a gente nunca vai ser visibilizada e nunca vai dizer o que é que nós sofremos do preconceito, da falta de trabalho, que nós sabemos que temos o direito de estar na cota das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E isso não acontece. Por sermos mulher e por sermos mulher com deficiência. E muitas vezes
a gente vê menos, como a gente já sabe, do que as pessoas que não são com deficiência. Nós estamos nesse espaço agora dizendo, somos mulheres com deficiência, queremos e vamos lutar pelo nosso espaço, pelo nosso direito, a tudo que as outras mulheres têm e, mais, e algo mais. E a inclusão e a acessibilidade nessa sociedade capacitista, racista, machista e homofóbica. Então, assim, essa luta tem que ser constante. E aí, quais são as conquistas das mulheres com deficiência? A Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão, lá na Conferência Internacional das Mulheres, das Pessoas com Deficiência, tem lá no artigo 6, falando das mulheres, das meninas com deficiência, bem destacado, né? Bem destacado mesmo. E as mulheres com deficiência têm que se organizar, chamar elas por elas, no sentido, todas as mulheres com deficiência têm que se organizar enquanto mulher com deficiência. E, dentro dessa organização das mulheres com deficiência, buscar a luta maior, a bandeira maior, que é a luta do feminismo, né? Dentro da articulação que as mulheres com deficiência, pelo menos a experiência que eu tenho, elas não estão articuladas com os demais segmentos de mulheres, como as mulheres negras, como as mulheres quilombolas, elas não estão articuladas, entendeu? É preciso que nós, mulheres com deficiência, nos organizemos para juntarmos para o feminismo. 63% de toda a riqueza que é construída, que existe no nosso país, é concentrada na mão de apenas 1% da sociedade, né? E enquanto que mais de 50% dos mais pobres detêm apenas 2% do patrimônio do país, detêm apenas 2% da riqueza. Essa é uma expressão, né, de como a desigualdade que recorre, né, que incorre na pobreza, ela é gritante, ela é real e ela é latente na nossa sociedade, né? Um outro dado que é importante e faz com que a gente visualize, que a gente compreenda, né, essa materialização que nós vivenciamos no cotidiano, das nossas diversas realidades, é o próprio tema da fome, né? Sem sombra de dúvida, nos últimos 2 anos, né, com a retomada do Brasil por um governo nosso, por um governo sério e comprometido com a sociedade, a fome tem sido enfrentada e tem sido reduzida. Mas, início de 2023, né, o Brasil convivia com 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passavam fome, né? 33 milhões de brasileiros e brasileiras que passavam por algum tipo de insegurança alimentar, né? Esse dado, por exemplo, né, e essa situação que vem sendo encarada, que vem sendo enfrentada e superada também, ela é a expressão explícita, né, dessas desigualdades, dessa pobreza que uma parcela significativa da nossa sociedade vivencia, né, no Brasil. Se nós pegarmos outros dados também importantes que expressam essa desigualdade de gênero, no Brasil, em média, o rendimento das pessoas brancas é mais de 70% superior à renda das pessoas negras, né? Então, a cor da pele ainda continua sendo um elemento, uma condição, inclusive, para a remuneração das pessoas, né? Enfim, então, são dados para a gente poder ir compreendendo como é que essa pobreza, como é que essa desigualdade explícita na nossa realidade, ela é quantificada. E aí a gente tratou aqui dessas desigualdades e desses elementos, né, que expressam o nível de pobreza de alguns segmentos, de alguns setores, né, divididos aí seja por gênero, seja por raça, seja pelas regiões do nosso país. Mas se nós tratarmos, né, da desigualdade de gênero no nosso país, ela é ainda mais gritante. Porque, além de estar presente, né, em todos os espaços a desigualdade de gênero, que incorre também na pobreza do nosso país, elas ainda são reforçadas, né, pelo machismo e pelo patriarcado, que é estrutural na nossa sociedade. Esses dados, eles apontam, né, para a necessidade de que nós precisamos que essas desigualdades, né, que são lastros para a pobreza do nosso país, elas precisam ser enxergadas, elas precisam ser compreendidas, mas, sobretudo, elas precisam ser enfrentadas. Nós não podemos naturalizar, né? Nem podemos permitir, né, que setores, muitas vezes, hegemônicos da
da política, hegemônicos da riqueza, né, detentores da riqueza, naturalizem, né, tenham essa desigualdade, tenham o aspecto geral da pobreza no nosso país naturalizadas. E nesse sentido de que, além de enxergarmos as desigualdades, né, em especial a pobreza, além de compreendermos, nós precisamos enfrentá-las. E aí entra a importância dos movimentos sociais, né, no enfrentamento e no combate a essas desigualdades, né? E nesse sentido é nesse sentido que os movimentos sociais, né, nas suas diversas frentes, seja no campo, seja na cidade, seja das mulheres, sejam dos negros e negras, sejam dos sujeitos da diversidade sexual, sejam os movimentos na luta pela moradia, pela alimentação, pela reforma agrária, pela moradia, né, pelo teto, enfim, como já coloquei, são responsáveis por organizar, né, estes segmentos, estes setores, né, essa parcela da sociedade, ou estas diversas parcelas da sociedade, né, que são atingidos por essa desigualdade, que são atingidos por essa pobreza, no sentido de, não apenas de organizar, mas também, né, de fazer a denúncia e apontar caminhos, né, para o seu enfrentamento e para o seu combate. E com isso a gente vai percebendo, né, que ainda que sejam necessárias mudanças, né, ainda no nosso Brasil, para que a gente possa efetivamente superar, né, a pobreza no nosso país, que exigem mudanças estruturais, né, que exigem políticas públicas efetivas, realizadas, propostas, né, e efetivadas pelo Estado, né, cumprindo aí a sua premissa, né, que são medidas que exigem, né, a destinação efetiva de orçamento, né, priorizando, né, aí as pautas mais gerais da sociedade. É essencial que nós compreendamos que tudo isso, né, só acontece de fato quando os movimentos sociais atuam e constroem processos, né? É o movimento social, né, nas diversas frentes e segmentos que eu relacionei aqui anteriormente, que constrói o processo, primeiro de organização, né, desses setores despossuídos de direitos, despossuídos, né, de atendimento efetivo das suas necessidades e dos direitos, né, de fato. São esses movimentos, são os movimentos sociais, né, que além de organizar, que trabalham na perspectiva da conscientização desses setores, né, na mobilização, na construção de processos de lutas, de reivindicações, né, na formulação e proposição de políticas públicas, né, e de forma geral nesse protagonismo social que é tão necessário para que a gente possa forçar, né, demandar do Estado brasileiro as condições para que esses setores possam ter os seus direitos reconhecidos, né? A partir das cidades onde as coisas acontecem, que a gente precisa trazer à tona a realidade de todas as pessoas, inclusive as que estão em situação de rua, e que estão em situação de extrema opressão, de falta de acesso, de falta de direitos. Acho que a primeira coisa que me toca é quando fala de saúde mental, quando se fala em população em situação de rua, primeiro que esse é um lugar que está para todas as pessoas, ele não está só para quem está afetado diretamente, né? Porque isso interfere diretamente na dinâmica da cidade, na organização social e no bem-estar de todas as pessoas. Lembrar de que não é agradável a gente ficar assistindo pessoas vivendo em degradação social por falta de moradia, por falta de recursos, por falta de cuidado em saúde, que muitas vezes é o que não tem para algumas populações, por falta de emprego, né, por falta de qualificação. Então, as pessoas estão em situação de rua de formas variadas. E os problemas de saúde mental, eles não vêm do espaço, eles não vêm do além. Eles fazem parte também de um processo social, de uma construção que está em nossa volta, que leva as pessoas ao adoecimento extremo, né? Tivemos o exemplo da pandemia agora, onde todo mundo pôde acessar esse lugar do medo da morte, do medo do enlouquecer por estar dentro de casa por tanto tempo, e de outros lugares da saúde mental, né? Não à toa que se falava que a quarta onda da Covid seria sobre saúde mental, e estamos vivendo essa escala cada vez maior de problemas de saúde mental relacionados a diversos grupos, crianças, adolescentes, adultos, idosos. Não tem uma faixa etária que a gente possa dizer que não esteja sendo afetada, né? Então, esse é um problema mundial e que é necessário que a gente faça intervenção a partir dos territórios,
da comunidade, da cidade, para que a gente possa cuidar das pessoas de uma forma central e não colocar nelas a culpa por um problema que muitas vezes ele é social. A gente continua no processo de reforma psiquiátrica, a gente nunca parou. E a gente vê, mais uma vez, a lógica manicomial retornar, tentando seduzir no lugar de que a internação vai resolver os problemas, e não vai. Essa é uma falsa tentativa de impor o modelo, mais uma vez, dizendo que vai resolver um problema, afastando as pessoas e segregando as pessoas. Isso não vai resolver o problema, e, pelo contrário, acaba causando mais problema, acaba causando mais trauma, mais segregação, mais opressão, e a gente afasta as pessoas do cuidado. O que a gente, enquanto militante também da luta manicomial, pelo cuidado em liberdade, de entender que as pessoas têm sim condições de se cuidarem e contarem a sua forma de tratamento, defende, é que a gente paute um modelo a partir do cuidado em convivência, do cuidado aprendendo junto aos outros. E não à toa, quando a gente escreve a reforma psiquiátrica, quando a gente consegue pautar ela, quando a gente consegue que o governo Lula assine a reforma psiquiátrica no início do século XXI, a gente coloca os centros de convivência como um dos modelos mais exitosos que se tem no mundo para fazer o cuidado em saúde mental. Mas para a gente pensar em cuidado de saúde mental, a gente não pode ficar apenas na crise. A gente tem que ficar no acompanhamento, a gente tem que acompanhar algo prévio, a gente tem que fazer essa ponte junto às famílias, a gente tem que abrir a rede de serviços para que as pessoas entendam e reconheçam que elas podem e devem ter acesso a outros bens, né? Não apenas o lugar da saúde, da assistência social, que é o que muitas vezes é colocado, mas ao lugar da educação, da cultura, do acesso a esportes, que é tão bom e tão importante para o cuidado de saúde mental. Também é importante a gente registrar o que será que leva ao aumento considerável da população em situação de rua, né? Então, a gente vive um período de muito desgaste em toda a estrutura democrática, né? Desde o golpe da presidenta Dilma a todo esse processo que foi o governo anterior, a reorganização da Câmara, que hoje parece que ela é contra o povo brasileiro, não, então a gente precisa fazer um enfrentamento ainda maior, porque tudo que se pauta pensando em bem cultural, em progresso para o nosso povo, parece que vira um crime para essa bancada conservadora, reacionária, que, na verdade, quer manter apenas privilégios e não garantir direitos, né? Então, é muito importante que a gente não esqueça e reforce sempre que o capitalismo em crise ele vai levar muita gente ao enlouquecimento, porque isso faz parte do projeto, ele vai levar muita gente a quadros de saúde degradantes, porque isso faz parte do projeto, até mesmo a morte de pessoas colocadas nesse lugar que às vezes, né, coloca no lugar da depressão, do suicídio, como se fosse culpa da pessoa. Mas isso faz parte dessa malha social que a gente vive e parte do adoecimento que a gente precisa enfrentar com o fortalecimento de redes de cuidado, né? Mas o lugar de cuidado em saúde mental, a gente já conquistou isso, é do lugar dos profissionais, dos usuários e dos familiares, onde a gente pensa junto com as pessoas qual a melhor alternativa. Quando a gente vai falar em pessoas em situação de rua, é muito importante que a gente lembre que essas pessoas não deixaram de ter direitos, elas não deixaram de ter sua cidadania, o que muitas vezes é negado, quando se pensa, por exemplo, nessas pautas higienistas de retirar toda a população à força e internar elas em qualquer lugar, e elas fiquem lá porque é o lugar que tem para elas. Não é assim que se pode pautar. Não é essa a realidade. Isso vai gerar mais sofrimento, mais desgaste e mais ira das pessoas. Precisamos que as pessoas entendam que elas vão se cuidar como elas podem, com o que elas querem. Qual a alternativa que a gente tem? Ampliando o leque de possibilidades. A gente comemora essa semana, o dia 5 de setembro, que é o Dia Nacional da Mulher Indígena, uma data importante para a gente lembrar, né, dessa perspectiva de como historicamente o Estado, né, brasileiro se construiu com base numa série de violações de direitos das mulheres indígenas, né, muito do que a gente conhece da chamada cultura do estupro, ela foi pautada inicialmente num processo de violência colonial, com base no sequestro de mulheres indígenas, dos casamentos forçados, né, que são esses estupros, né, que é a submissão de mulheres indígenas para que os filhos dessas mulheres não fossem mais considerados indígenas e os colonos pudessem, a partir de então, expropriar terras indígenas.
e que é um processo, né, que já vem durando aí, que a gente chama de genocídio, etnocídio da população indígena, pelo menos 524 anos, e que faz parte, né, do que a gente chama de um processo estruturante, né, de racismo estruturante, de genocídio estruturante, porque é uma lógica que mantém a população indígena sem acesso devido aos seus direitos, sem acesso à demarcação dos seus territórios, sem acesso, né, à entrada na vida política, à entrada nas instituições, nas universidades, em que pese a gente já tenha avançado muito em políticas reparatórias que garantam cotas na universidade, cotas em concurso público, a gente sabe que ainda, por essas razões estruturantes, a gente vive um processo aquém. E as mulheres indígenas são praticamente a maioria da população indígena do Brasil, uma grande parte, né, vivem em contextos urbanos, outra grande parte em territórios que podem ser homologados ou não, e que enfrentam uma série de dificuldades para acessar serviços mesmo, inclusive se precisam denunciar violência, se precisam ter garantia de acesso à rede especializada de prevenção à violência ou a outros tipos de serviço, as mulheres indígenas continuam enfrentando uma série de discriminações nessa institucionalidade das relações de Estado. E o que é importante a gente destacar é que, quando a gente fala, né, em maior participação das mulheres na política, essa maior participação ela tem que ser considerada a partir de uma perspectiva interseccional, qual seja, a gente deve debater as dinâmicas de raça, classe e gênero para garantir que mulheres indígenas possam efetivamente ocupar espaços de poder. Ocupar espaços de poder, ocupar espaço das institucionalidades políticas é fundamental para que nós possamos avançar em direitos e em pé de igualdade naquilo que é necessário para o avanço da população indígena no Brasil. Então, no próximo período, a gente está vivenciando aí um processo eleitoral no Brasil inteiro, em todos os municípios, né, para as câmaras legislativas, para as prefeituras desses municípios. É importante que candidaturas de mulheres indígenas sejam incentivadas. Toda vez que uma mulher indígena ocupa um espaço como esse, você tem não só uma representação de fundamental importância, mas você vai ter pessoas ali indígenas que também lutam para garantir essas mudanças legislativas, para garantir que nos espaços do poder executivo as políticas sejam produzidas em conformidade com as necessidades da população e das mulheres indígenas. E vale considerar também que essa representatividade, ela é diversa. Somos 305 povos no Brasil, né, falantes de mais de 270 línguas, e a adequação dessas diversidades torna esses processos mais inclusivos. Isso quer dizer que os espaços da institucionalidade política também precisam estar preparados para receber essas mulheres indígenas. Então, eu venho deixar aqui essa mensagem para vocês na semana do dia 5 de setembro, destacar a importância fundamental da nossa luta, do movimento de mulheres indígenas, que tem há muitos anos no Brasil liderando uma série de processos, inclusive de barrar, né, esses modelos de desenvolvimento econômico que se impõem sobre os territórios indígenas de maneira predatória mesmo, né, e a gente tem inúmeras lideranças que podem ser tomadas como exemplo, como inspiração, para que a gente pense esse processo eleitoral agora, mas para que a gente também pense no avanço da política pública a partir das necessidades de quem mais precisa. E que a gente sabe que hoje no Brasil, e infelizmente ainda continua sendo para mulheres negras e para mulheres indígenas. Então, vamos juntas e espero que vocês possam ter esse olhar atento no próximo período e que a gente consiga construir esses avanços conjuntamente. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.